Já ouviu falar na biblioteca de informações? Não! Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma estrutura bem peculiar que nós encontramos em todos os seres vivos. É o famoso DNA, mais conhecido também como ácido desoxirribonucleico. Eu não entendi esse final. Nucleico. Nós podemos determinar isso daí sendo simplesmente uma biblioteca de informações. Através do DNA, há todas as estruturas que são criadas, todas as estruturas que são formadas são através dessa estrutura, que é o DNA. Esse DNA, ele provém de duas pessoas. Isso mesmo. Esse DNA, ele provém da parte masculina e da parte feminina, ou seja, vem do seu pai e da sua mãe. E essa biblioteca de informações, ela carrega todas as suas características, conhecido também como genes. E os genes, eles vão se expressar conforme a sua geração. E dentro da sua geração, você, expressando esses genes, você vai ser uma pessoa única nesse universo. Mas eu queria trazer algo mais interessante para você. Pesquisadores, estudando, eles encontraram um número a qual existe dentro do DNA. O número seria 10,565. Esse valor, ele foi traduzido em palavras. Pegaram aí, no caso, o dicionário hebraico, a qual não existe números, apenas letras, e transformaram esses números e chegaram à seguinte conclusão. Os números que estavam ali, sugeriu então a ideia de uma palavra. E essa palavra, sabe qual que é? Javé. Isso mesmo, Deus. Dentro então da molécula de DNA, nós temos então a palavra Deus expressa dentro dessa estrutura. Mas nós podemos pensar um pouquinho a mais. Além de a palavra Deus aparecer dentro dessa estrutura, que é o nosso DNA, será que nós viemos de uma única pessoa, assim como a Bíblia diz? Será que nós viemos de Adão e Eva? Vamos lá então. Isso é fácil de nós sabermos através da biologia ou simplesmente da macrobiologia. Como eu disse lá no começo, os genes podem ser expressos em sua geração. No caso nosso, se nós pegarmos aí uma estrutura gênica, nós iremos observar o seguinte, que o primeiro ser vivo tinha em seu DNA uma característica peculiar em que vai aparecer o seguinte, ele vai ter que ter um gene dominante e um gene recessivo. Por que um gene dominante e um gene recessivo? Porque dentro desses dois genes eu consigo fazer a variabilidade genética, mostrando que um ser, ele futuramente pode ser dominante recessivo ou simplesmente recessivo. Com isso, eu mantenho uma variabilidade constante dos seres vivos. É claro que só isso não dá para explicar que nós viemos realmente de Eva, mas pesquisadores estudando encontraram dentro da estrutura da mitocôndria apenas uma única estrutura de DNA. E essa estrutura ela vai aparecer em todas as mulheres. Essa estrutura de DNA a qual aparece ali, ela é replicada constantemente todas as vezes que o sexo masculino ele é expresso durante o cruzamento aí entre os gametas. Mas podemos ainda pontuar mais alguma coisa. Eu gostaria de pontuar a questão da micro e da macroevolução. Sabe por quê? Porque nós temos que entender o seguinte, quando nós falamos essas duas palavrinhas, algo muda de forma coesa. Sabe por quê? Principalmente quando nós utilizamos a palavra micro. O que seria a microevolução? A microevolução seria aquelas modificações pequenas, aquelas mudanças que nós conseguimos enxergar, sem grandes alterações. Agora, já a macroevolução são aquelas mudanças tão radicais, a quais muda-se a estrutura por completa, fazendo com que um indivíduo simples se torne um indivíduo complexo. Por fim, dentro lá daquela molécula da mitocôndria, que tem o nosso DNA, ou DNA mitocondrial da Eva, nós temos que entender o seguinte, aquelas modificações ali dentro, ela ocorre de forma micro. E essa estrutura modificando de forma micro,
ela remete ou ela vai transformar a variabilidade genética constante durante todo o tempo. E isso é importante por quê? Porque remete ao seguinte: além da molécula de DNA ter a palavra Deus dentro dela, remete à ideia de que nós somos únicos nessa Terra. O nosso Criador, ele se preocupou até nesse detalhe, em transformar seres humanos em pessoas únicas. Apesar de nós termos semelhanças bem próximas um dos outros, mas nós somos únicos dentro desse contexto. Fica essa ideia então para você. Pense o quanto que ele te amou e transformou você para que você fosse uma pessoa única dentro do mundo. E tamo junto!